alunos, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos aplicar algumas funções do JavaScript de acordo com os exemplos da apostila. Eu já preparei aqui um arquivo HTML, fiz o vínculo com o arquivo aula9.js, que é nosso arquivo de JavaScript, ele já está aqui totalmente vazio, e também já abri aqui essa página no nosso navegador. Uma fonte interessante é que nós vamos utilizar pela primeira vez o nosso depurador como aponta na apostila. Você pode clicar para inspecionar elementos ou apertar o F12 no seu navegador e essa tela de inspeção vai aparecer. Nela é possível verificar todo o código-fonte da sua página. Nós vamos especialmente hoje ver o console, que é onde aparecem os logs de JavaScript. Pode escrever nosso primeiro código, que vai ser console.log. E passar uma palavra para esse método. Vou colocar aqui, olá JavaScript. Esqueci do ponto e vírgula, salvando aqui, executando, atualizando. Ele não apareceu no browser, mas você pode observar que aqui no console apareceu a mensagem que nós escrevemos aqui. E se eu quiser que essa mensagem apareça no browser e não no nosso console, nós podemos utilizar apenas o document.write e passar essa mensagem aqui entre parênteses. Ponto e vírgula, atualizando aqui. Agora nós temos a mensagem escrita aqui com o document.write e aqui embaixo escrita com o console.log. Bom, vamos então começar a criar algumas variáveis aqui no nosso JavaScript. Para criar variáveis no JavaScript nós utilizamos a palavra reservada var. Então eu utilizo aqui var, vamos criar uma variável chamada nome, vou colocar aqui Maria, ponto e vírgula no final, e aqui também posso criar variáveis que armazenam números. Então posso criar aqui variável 17 e também variáveis que armazenam valor verdadeiro ou falso, então, que armazena true. Ok? Podemos chamar essas variáveis aqui no nosso console.log. Basta você colocar o nome da variável aqui. Ele vai aparecer lá no console. Se eu quiser que ele apareça na minha página, document.write, idade. Salvando aqui, a gente vai ver que a idade apareceu aqui na página, com document.write, e aqui embaixo apareceu o nome com .log. Se você quiser utilizar funções de verificação, a gente pode usar as estruturas condicionais if e else. Né? Aqui no JavaScript a gente coloca entre parênteses, abre uma chave. Tá, essa é a nossa primeira condição. E aqui a gente pode colocar o senão, né? A segunda condição. Caso seja verdadeiro, vai sair aqui. Caso seja falso, ele vai aparecer aqui. Então, se eu colocar aqui if variável, que tem um valor que nós já definimos lá como true, se aquela variável for verdadeira, ele vai colocar aqui console.log e posso colocar o valor aqui dentro, verdadeiro. Caso contrário, ele vai cair essa outra opção, console.log, e vamos colocar aqui falso. Atualizando aqui, a gente vai ver que apareceu verdadeiro, porque aquele valor da variável é true. Se eu mudar isso aqui para false, agora a nossa variável é falsa, e agora apareceu aqui embaixo a palavra falso. Também é possível concatenarmos valores de variáveis. Podemos criar aqui uma outra variável chamada sobrenome, dar um valor para ela, e agora eu posso literalmente juntar essas variáveis aqui. Vou criar um aqui, nome completo, e o resultado disso aqui é a soma, né, entre aspas, de esse variável, do valor da variável nome, que é o valor da variável sobrenome. Tá? Para verificar o valor disso daqui, podemos colocar no console.write aqui, nome completo. E atualizando aqui, a gente vai ver que aparece o nome concatenado, né, que a gente chama de concatenação. Observe que ele fez essa concatenação desses valores de nome e sobrenome porque ele entendeu que tanto nome quanto sobrenome são do tipo string. Se elas fossem do tipo inteiro, como exemplo aqui, vamos criar uma variável chamada num1 e dar um valor de 10 para ela, e uma variável num2 e dar um valor de 20 para ela. Aqui são duas variáveis do tipo inteiro.
Se eu somar esses valores aqui, soma, que recebe num1 mais num2, ele vai interpretar que num1 e num2 são do tipo inteiro e vai criar essa variável soma do tipo inteiro. Dessa forma, se eu pedir para juntar as duas, ele não vai concatenar, ele vai simplesmente somar esse valor da variável. Vamos colocar aqui a console.log, vamos colocar aqui a soma. Atualizando aqui, a gente vê que ele somou 10 mais 20, 30. Então ele não juntou as variáveis, ele interpretou que isso aqui é inteiro e somou essas variáveis aqui no valor 30. Algo bem interessante que nós podemos utilizar também são os arrays, coleções de objetos que nós chamamos aqui de array. Para fazer isso basta você declarar uma coleção, eu vou criar aqui uma coleção de frutas, vou colocar valores entre colchetes e um ponto e vírgula no final. Aqui nós podemos adicionar o nome das frutas, maçã, uva, laranja. Também podemos adicionar valores inteiros aqui, 10, 20, valores também do tipo booleano, true, false. Pronto, é uma coleção de objetos. Okay? Para utilizar essa coleção de objetos, nós podemos chamá-la diretamente, colocando aqui tipo console.log e passando entre parênteses o nome da nossa coleção, apontando também qual o índice do elemento que eu quero imprimir. Lembrando sempre que os índices começam com 0, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser imprimir então laranja, então 0, 1, 2. Então é só passar frutas e eu quero o índice 2. Salvando aqui, a gente vai ver que aparece aqui agora a palavra laranja. Vamos falar sobre um laço de repetição. Vamos utilizar aqui o nosso laço for. Lembrando que a dinâmica do for, eu preciso colocar um inicializador, então i igual a 0, iniciar o valor dessa variável, colocar uma condição de parada, então enquanto isso for menor do que 10, e o incremento dele i mais mais. Bom, o que ele vai fazer dentro desse trecho aqui? Eu posso colocar aqui console.log, e você vai ver que ele vai fazer isso iniciando do valor 0, log. Se eu imprimir aqui o valor de i, você vai ver que ele vai aparecer aqui agora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso é muito útil no caso dos arrays, né, da coleção de objetos que nós criamos aqui em cima, já que eles são controlados por o índice. Se eu colocar o índice 0 até o índice que for o final do seu array. Então é muito importante utilizarmos esse tipo de estrutura. Se você quiser que isso apareça na sua página, é só mudar aqui para document.write. E agora a gente vai ver que ele apareceu aqui em cima. Para a gente encerrar o nosso exercício hoje com JavaScript, vamos falar sobre as funções. As funções podem ser criadas utilizando a palavra function. Então, nós damos um nome para ela, tipo mostrar valor, e entre parênteses eu posso passar parâmetros para ela, tipo valor. E aqui embaixo eu posso colocar o que ela deve fazer quando essa função for executada, que pode ser um document.write, e escrever esse valor na tela, colocando aqui o valor, a variável valor. Bom, isso aqui não vai funcionar diretamente, porque as funções elas precisam ser chamadas, e nesse momento ela só existe, ela só apenas declarada. Para chamar essa função, nós podemos apenas chamar o nome dela, então mostrar valor, e como ela está pedindo um parâmetro aqui, eu preciso de alguma coisa para ela, vou passar um valor aqui, vou passar meu nome para ela. Isso aqui vai escrever no document.write, vai escrever isso na tela, então é só você executar agora, atualizar, você vai ver que apareceu aqui o nome quando a função foi chamada. E é assim que nós chamamos funções dentro do JavaScript, algo muito útil para que nós criemos algumas interações interessantes. Nós vamos ficando por aqui hoje, experimente esses exercícios de JavaScript, utilize também os comandos que você encontrar na sua apostila e nos vemos na nossa próxima aula.